Parecería que Brasil en estas últimas semanas vive una nueva realidad de respuestas al gobierno más intensas que al principio del gobierno de Bolsonaro, ¿verdad? Sim, eu acho que tá aumentando a resistência nas ruas ao governo Bolsonaro. Como eu disse, primeiro começou com as manifestações do Dia Internacional da Mulher, depois o 14 de março, que foi um ano do assassinato da Marielle Franco, né, da vereadora do Rio de Janeiro. Depois teve 14 de maio, que foi uma greve nacional contra da universidade, da escola pública, né, contra os cortes. Depois 30 de maio, que foi outra manifestação no mesmo sentido, já incorporando também a reforma da Previdência. E finalmente 14 de junho, que foi a greve geral. E que esses eventos vieram crescendo. ¿Quiénes participan en esas manifestaciones? ¿Los jóvenes? ¿La gente mayor? ¿Qué edad etaria? Mais os mais jovens. Mas tem muitos velhos militantes participando das atividades de novo, assim, voltando às ruas, vamos dizer assim, né? O pessoal está assim, encontrando de novo, digamos assim. ¿Se puede decir que es la izquierda que responde? A esquerda, mas acho que tem uma franja que é o pessoal que não necessariamente é de esquerda, é o pessoal que assim, principalmente dos estudantes, o pessoal que tinha uma expectativa de que pudesse estudar numa universidade pública e que agora parece que essa perspectiva acabou. E esse pessoal não necessariamente é de esquerda, ou talvez seja uma franja da esquerda, mas não necessariamente. Não são os sindicatos clássicos. Também. Tem os sindicatos clássicos, também. Mas não é fundamentalmente isso, eu acho. É que as manifestações ocorreram também porque o governo Bolsonaro é um governo que agride a cada dia com, enfim, questões que vão desde a economia, né? Ele esteve nos Estados Unidos dizendo que venderia praticamente o Brasil, que privatizaria tudo, até a questão dos costumes também. Então, tanto a questão econômica de retirada de direitos, quanto a questão dos costumes, de uma censura muito grande, né? A questão não só dos costumes, mas também a questão das escolas, né? Porque foi muito forte a questão de escola sem partido, mas agora não só. Agora, em parte, a questão dos costumes e também a questão econômica. Quando teve essa marcha dos estudantes que o Cícero falava, foi uma resposta ao que o ministro da Educação, o novo ministro da Educação, retirou num dia 30% das verbas da universidade pública. E isso teve uma grande reação. E essa questão da retirada, ela iniciou com 3 universidades que estavam fazendo um movimento maior contra o governo Bolsonaro em termos de críticas ao governo. E ele fez como uma censura. Como teve um movimento forte, né, que ele estava fazendo isso como movimento de censura, então ele resolveu fazer isso contra todas as universidades. Ele retirou aquilo que ele tinha feito com as 3, ele fez no outro dia com todas. Dizendo... Parecería que cuando tocó las universidades saltó sí. La movilización. Sí. Sí. ¿Se puede decir que en realidad tocó las clases medias? Sim, com certeza. Porque se tu for analisar a composição da universidade pública, ela não é aquela coisa que tradicionalmente parecia no Brasil, que é só para que é só para rico, né? Tem muita gente de classe média e de classe baixa mesmo, classe pobre, das classes populares, que frequentam a universidade. Claro que eles não fazem os cursos... iniciaram com o governo Lula com as cotas. Isso começou com o governo Lula, com as cotas e assim, ó, atingiu
uma parte da população que não necessariamente é de esquerda, mas que, assim, os negros que não frequentavam a universidade e passaram a frequentar, ou pelo menos frequentavam muito menos e agora frequentam muito mais. Por causa das cotas. Por causa das cotas. Os indígenas, que também há pouco tempo teve a primeira mulher que se formou indígena, que se graduou na universidade indígena, que tem origem indígena, né? Quer dizer, é uma situação que então atingiu mais do que a esquerda tradicional, assim. Los partidos políticos apoyan esas movilizaciones, los ayudan a los militantes a participar? Sim. Sim, principalmente os partidos de esquerda e os sindicatos tradicionais também, né? Pero no son solo los partidos políticos. Não. É um movimento social general. Sim, principalmente depois dos cortes da educação, porque até então eram mais os partidos, sindicatos, enfim, né? Mas após esses cortes da educação, os movimentos vinculados aos jovens, esses vieram em massa. Então teve uma grande diferença, né? Mas eu acho que essa é uma coisa. E tem outra questão que foi agora, na viernes passado, foi a greve geral, né? E eu acho que teve um movimento grande da greve geral que teve como pauta inicial a reforma da Previdência Social, mas que agora também as questões dos escândalos que estão acontecendo no Brasil, que nós gostaríamos de falar também um pouco sobre isso, que são muito recentes, né, que foi todo um movimento que veio à tona, digamos, muitas verdades acerca do golpe de Estado no Brasil, da prisão do presidente Lula, enfim. Então, questões que também indignaram muito as pessoas, que também saíram mais às ruas, né? Ahora, desde lejos parece extraño que el gobierno no los reprima. No hay represión a esas manifestaciones. Tem um pouco de repressão das manifestações. Uhum. Elas são assim, só que não, elas são localizadas e normalmente ocorrem no final dos atos. No final das manifestações, aí as pessoas são atacadas. Assim, grupos, por exemplo, grupos são atacados. Ou, por exemplo, teve algumas formas de repressão lá eu não sei, não conheço. Los ataca a polícia? Sim, a polícia militar, por exemplo, em Porto Alegre, a polícia militar saiu tocando gás de pimenta direto, assim. O pessoal estava no dia da greve geral, o pessoal tentou parar os ônibus. Na verdade, os sindicatos dos trabalhadores do transporte estavam aderindo à greve, mas eles não queriam ficar com a responsabilidade de eles pararem os ônibus. Pero não participam os militares propriamente? Não, é a polícia militar, não é o exército. A polícia, não, o exército claramente não. O exército não claramente. Pasemos a lo siguiente. En las últimas horas, en las últimas semanas, está conmovido Brasil porque ha habido denuncias contra la propia justicia, en realidad por actuaciones anteriores, ¿no? ¿Qué grado de veracidad tiene ese planteo de cuestionamiento al ex juez Moro? O Moro é o atual ministro da Justiça, né? E foi o juiz que condenou, conduziu toda a investigação da chamada Operação Lava Jato, que tratava não só do presidente Lula, mas enfim, mas basicamente tinha como alvo o ex-presidente Lula. E assim, mostrou como foram vazados vários áudios, ainda não são áudios, são textos no Telegram, mas eles dizem que tem áudios também. Que tem, segundo o cara, o Glenn Greenwald, que é o cara do Intercept lá, que gravou, diz que está 3% que foi só divulgado. Mas que assim, que mostra como o Moro conversava com os procuradores, o que não pode, o que não é
permitido na maior parte, não sei como é que funciona aqui no Uruguai, mas a maior parte dos países do mundo não pode um juiz estar conversando, combinando táticas, orientando o trabalho do acusador, porque o acusador é uma coisa, a defesa é outra e o juiz tem que estar imparcial no meio, né? E, na verdade, mostrou-se que o juiz Moro estava trabalhando claramente pela condenação do Lula. E, inclusive, assim, tem comentários feitos nas vésperas do segundo turno da eleição presidencial, no ano passado, que mostram que um procurador lá diz, o cara se indigna porque o STF, a Suprema Corte brasileira, liberou o Lula para dar uma entrevista. Aí a pessoa, acho que não foi o Moro, acho que era um outro procurador, diz, mas como? Isso pode eleger o Haddad, né, que era o candidato. Aí acaba sendo depois, aí depois acaba que essa entrevista acaba bloqueada, acaba não saindo a entrevista. Ahora, el presidente Bolsonaro lo ha respaldado a Moro. Sim. 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 O sea que no hay ninguna posibilidad de que Moro salga dele. É que é importante que, além de ter respaldado até este momento, né, porque alguns analistas acham que depende da opinião pública, né, até quando vai a opinião pública a favor de Bolsonaro, ou que isso não atrapalhe Bolsonaro, ele fica com Moro. Alguns analistas dizem isso, mas o que eu quero dizer é que é muito importante a questão da cobertura jornalística, principalmente a Rede Globo. Ela, desde o princípio, ela coloca essas falas, enfim, estes dados como ilegítimos. Primeiro ela falava que tinham sido hackeados, depois que eram dados que não eram corretos. Então, a Rede Globo, o próprio Intercept diz que também tem mensagens que vão incriminar a Rede Globo. E ele, desde o início, falou que também os meios de comunicação no Brasil, desde o momento, estavam muito envolvidos com o golpe e com tudo que seria necessário para que o presidente Lula não participasse das eleições, porque a grande questão era a continuidade do golpe para que o projeto pudesse acontecer, né? Que é um projeto que envolve, pelo que muitos analistas falam e nós concordamos, envolve o pré-sal, né? Envolve as economias brasileiras, a Amazônia e principalmente o pré-sal, porque foi logo depois, enfim, que descobriram muitas reservas de petróleo, e essas reservas, desde o golpe, essas reservas já estão sendo, elas já agora o Supremo Tribunal também já viabilizou que sejam vendidas, né? Então, o que tem em jogo com o golpe primeiro e depois com a possibilidade de o Lula não ser eleito, com a prisão dele nem poder dar entrevista, que o candidato à esquerda pudesse ser eleito, tem a ver com um projeto econômico muito forte e também geopolítico e de poder muito forte. Então, disso participa não apenas o governo Bolsonaro e a Lava Jato, o Moro, mas também a justiça brasileira. Então, e principalmente também os grandes canais de televisão, como a Globo. Então, a sua pergunta, né, que se o Moro está a favor, enfim, se o presidente Bolsonaro está dando respaldo a Moro, não só o presidente Bolsonaro, mas também os grandes canais de televisão e de jornal. Todo a imprensa. Todo esto es conspiración de la derecha, o hay bases reales de algunas cosas de delito en el gobiernos anteriores? Bem, há uma série há duas questões, me parece, né?
É uma forma de fazer política no Brasil que tem a ver com um processo de governabilidade e que os partidos estavam muito acostumados a trocas, digamos, né? E isso é uma coisa que já acontecia há muitos anos, sempre foi assim na política brasileira. E o que o Lula, Dilma tem falado é que eles reforçaram as formas de acompanhamento, enfim, reforçaram o Ministério Público, a Corregedoria Nacional, enfim, e a Polícia Federal, para que pudesse ter uma atuação mais independente do que historicamente houve no Brasil, né? Mas eu não vou dizer que os governos de direita também romperam com a velha forma de fazer política, com principalmente o Congresso Nacional, né? O que são indícios de que historicamente existiam essas questões, mas que durante alguns governos de direita de esquerda essas questões vieram à tona. E aí, então, enfim, isso fez com que houvesse todo um movimento na sociedade, enfim, porque também num processo, eu acho que isso é o principal, porque há um processo de correlação de forças muito forte, né? Então, por exemplo, as últimas questões que foram vazadas no Brasil foi que o Moro blindou, digamos, o presidente Fernando Henrique Cardoso, assim como foi blindado, entende? Muitas questões do próprio governo Bolsonaro, do filho do presidente Bolsonaro, das milícias, isso não vem à tona. Então, há uma justiça que ela é parcial e que, em parte, ela vem colocando isso, os documentos do Intercept mostram que essa justiça era parcial ao vazar e ao também escolher alguns casos que eram contra a esquerda e não contra a direita. Mas eu queria também o Cícero falar sobre isso. ¿Cómo definirían ideológicamente al gobierno de Bolsonaro y su equipo? Extrema direita. Extrema direita. Tipo neoliberal, que assim, tipo Trump, las nuevas tendencias que hay en el mundo. É assim, ó, eu identifico como tem pelo menos 4 grandes grupos que compõem o governo liberal, o governo do Bolsonaro. São os evangélicos, neoconservadores, que é a questão dos costumes, tá? Então, que pega aí a ministra Damares, o Ernesto Araújo, que é ministro das Relações Exteriores, e o Weintraub, que é o da Educação. A segunda parte desse governo são os militares, que a gente pensava que os militares eram nacionalistas, mas está parecendo que não são muito. Há uma correlação de forças dentro do grupo militar. A terceira são os ultraliberais do Guedes. Ultraliberais do Guedes, que aí são os que querem que querem, na verdade, fazer a reforma da Previdência e que assim, essa pauta unifica todos os meios de comunicação no Brasil. Não unifica, por exemplo, a questão do Moro já não unifica mais. Já teve 3 grandes órgãos da imprensa que pediram a demissão do Moro. Mas e a quarta são os milicianos mesmo, que é o Bolsonaro e a sua turma, a família do Bolsonaro, digamos assim. Já que usted tocó el tema de los militares, hay versiones periodísticas y de comentarios que llegan a Uruguay de que ante una crisis de Bolsonaro, podría ser sustituido por el vicepresidente, que es un militar. Sí. Con lo cual el ejército pasaría directamente a gobernar. ¿Qué viabilidad, qué de verdad tiene isso? Eu acho que até uns
uns 2 meses atrás, eu acho que estava mais presente essa possibilidade do Bolsonaro, porque o Bolsonaro também é um ex-capitão do Exército, né? Que está na reserva. Mas que o Mourão, que é o vice, assumisse, ele é um general também da reserva, ele assumisse porque ele, em tese, teria mais jogo de cintura e mais capacidade de articulação para implementar o que os neoliberais, ultraliberais querem. E na atualidade isso não passa. Agora parece que está um pouco, pelo menos para a minha opinião, assim, não está tão descartado. Na cúpula militar não há ninguém nacionalista que esteja contra Bolsonaro, não há. Eu gostaria de falar sobre isso. Não, é que essa semana aconteceram, depois dos vazamentos do Intercept, aconteceram coisas que alguns analistas falam que o governo está endurecendo, quer dizer, ele está indo para um momento de censura maior com as escolhas entre os militares que ele está fazendo, porque ele demitiu durante esta semana o general Santos Cruz, né, que era uma pessoa muito importante dentro do governo Bolsonaro e também... Que era da comunicação social, né? E também muito importante nas Forças Armadas. E alguns analistas dizem que essa troca teve a ver com um endurecimento em termos ditatoriais do governo Bolsonaro. E alguns analistas, inclusive, dizem que, inicialmente, os militares acharam que poderiam ter o Bolsonaro mais em suas mãos e agora, ao contrário, ele está demitindo aqueles militares que não estão pactuando com a sua forma, que é não só ultraliberal, mas também ultraconservadora. Muitos analistas, inclusive, falam de um governo fascista em Brasil, né? Isso já se coloca muito. Cívico-militar? Mas trazendo militares para o governo que tem mais a ver com a sua doutrina, que é uma doutrina mais vinculada à questão dos Estados Unidos, a de privatizações, a abertura para a economia externa e também com um endurecimento em termos ditatoriais. Então, isso tem nos assustado muito. Muitos analistas falam que é uma forma de resposta que ele está dando à questão, dos vazamentos que, de alguma forma, fragilizaram seu governo. Então, ele está respondendo, mudando, alguns analistas falam que ele está mudando peças do tabuleiro para mostrar para a sociedade que ele está mais vinculado a um poderio militar, digamos, que tem a ver com uma forma de endurecimento do regime do que antes. O vice, ele está, no início, ele estava também colocando mais as suas opiniões e dando mostras de ser um governo que seria mais possível de dialogar com outras forças sociais, né? Mas Bolsonaro imediatamente praticamente liquidou essa possibilidade em termos políticos, inclusive de correlação de forças geopolíticas internacionais, e o Mourão está muito apagado, né? Ele tem o Mourão está agora, em termos da economia, os brasileiros vivem melhor agora que durante o governo de Lula? Não, claro que não. A economia brasileira está em crise desde 2015, um pouquinho antes do golpe já começou a crise, mas depois do golpe se acentuou muito. Então, no governo Temer, teve a reforma trabalhista que era para ter sido, eles diziam, né, que era para gerar emprego, que na verdade não gerou, que continuou aumentando o desemprego e precarizou muito, né, porque agora a possibilidade de as pessoas serem contratadas sem vínculo permanente, relações de trabalho muito mais frouxas. Depois
Depois teve, e agora a economia continua caindo, agora já, inclusive já tem previsões do produto interno bruto ser negativo no Brasil esse ano. Nos 2 primeiros trimestres já foi negativo. As previsões ainda é de que vai ser positivo, assim, como agora eles brincavam, o PIBinho de 0,5%, 1%. Mas é que agora talvez até fosse menos, até seja negativo. Ellos argumentan que si se puede reformar los beneficios sociales, las jubilaciones, esto va a cambiar. Sim. ¿Puede ser? Sim, essa é a questão central. Na verdade, a questão que eles utilizam para defender a reforma da Previdência é que vai gerar emprego, mas é que já foi feito, na verdade, vai ser quebrada a Previdência Social se passar do jeito que tá. Até, assim, deu uma melhorada, digamos assim, na proposta inicial. Por quê? Porque na proposta inicial tinha capitalização, ou seja, os trabalhadores não tinha mais contribuição patronal e nem do governo, era só os trabalhadores que faziam a sua própria poupança depositando em bancos lá. É por isso que do Chile. Isso aumentou no Chile, isso aumentou a taxa de suicídio dos idosos, levou lá para cima das pessoas mais idosas. Então, no Brasil, isso foi a primeira proposta. Depois acabou que no relatório da Previdência, da Comissão Especial da Previdência, que é o que vai ser votado em tese, se bem que pode haver mudanças, né? Aí já a capitalização caiu. Ele não manteve a capitalização. Terminando este diálogo en una forma breve, ¿qué va a pasar con el Brasil dentro de 2 años, por ejemplo? É muito difícil essa pergunta. Então, nós estamos vivendo um momento de correlação de forças muito forte, porque no início do governo parecia que não havia resistência, enfim, as pessoas estavam todas muito indignadas, mas com muito medo. Agora parece que começa a ter alguma resistência. Lula pode chegar a ser liberado? Mas politicamente ocorreram duas coisas muito importantes. Uma delas foi que houve uma manifestação pública de um general que, não sei se vocês ficaram sabendo, mas bateu na mesa, falou coisas horríveis de Lula e disse que teria prisão perpétua para Lula. E não existe não existe essa figura jurídica no Brasil no momento. Então, ele várias pessoas falam que ele deu ali um recado para o Supremo de que Lula deveria permanecer preso. Não é este o primeiro recado. Várias vezes que o Lula esteve para ser julgado, teve recado, inclusive das Forças Armadas, dizendo que não poderia Lula ser solto nesse momento. Então, nós percebemos que há um movimento que já não é mais das instituições democráticas estarem agindo livremente no Brasil. Né? Então, isso já está ocorrendo, apesar das manifestações estarem ocorrendo, enfim, então nós temos medo que realmente o Supremo vai ser coagido nessa reunião do dia 25. Mas há mais possibilidades de Lula ser solto do que havia, por exemplo, há um mês atrás, antes dessas provas todas virem à tona, né? Fala também. Quando são as próximas eleições nacionais em Brasil? É só em 2022. Sim, mas agora tem dos prefeitos. Tem eleição municipal em 2020, mas eleição... 2020 pode ser reelecto Bolsonaro? Não, só em 2022. 22. Tiene que fazer um intermédio. É que assim, o mandato do presidencial é de 4 em 4 anos. Então em 2018, agora só 2022. É que no Brasil, a cada 2 anos são intercaladas, tem eleições municipais, teve em 2016 e agora vai ter em 2020.
E o governo federal e os estados são 2018 e depois 2022. Então é 4 em 4 anos, mas a cada 2 anos tem eleições. Muchas gracias por este diálogo. Gracias.